Graça e paz de Cristo seja com todos nós. É motivo de grande alegria e um grande privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Convido você, sem mais delongas, a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo às Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 5. Vamos ler dos versículos 13 ao versículo 15. Gálatas 5, 13 ao 15 diz o seguinte: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, te louvamos, Senhor, por esse momento e te pedimos, Pai, que a Tua palavra aqui, Senhor, fale aos nossos corações, ó Deus. Não nos deixa, Senhor, sair nesta noite deste lugar sem ouvir a Tua voz, aquilo que já foi revelado por Ti e o que Tu quer de nós, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Bem, a epístola aos Gálatas, ou carta aos Gálatas, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo e é, de maneira resumida, uma exortação aos crentes das igrejas da região da Galácia, uma região hoje que faz parte ali da Turquia. E um dos objetivos principais de Paulo ter escrito essa carta era que ali dentro daquelas igrejas, aqueles crentes estavam sendo convencidos e levados a crer em falsos mestres, que pregavam ali doutrinas heréticas, as quais essas doutrinas se baseavam basicamente num complemento ao verdadeiro evangelho. Os falsos mestres estavam pregando a insuficiência da fé em Cristo para se alcançar a justificação e a necessidade de rituais e normas judaicas para compor a salvação humana. Eles ensinavam que para alguém ser salvo, essa pessoa precisava ter uma fé em Cristo somada ao cumprimento de alguns rituais judaicos, especialmente a circuncisão. Por outro lado, a verdade do Evangelho, que já havia sido pregada por Paulo, aqueles irmãos, afirma que a fé em Cristo é o único requisito para a justificação e salvação do homem. Assim, o verdadeiro crente está livre de todo ritual ou complemento, porque o sangue de Jesus derramado na cruz é totalmente suficiente e eficaz para perdoar os pecados daquele que crê nele. Aqui no capítulo 5, que é o versículo onde estamos lendo, vemos o início do fim. Isso porque o capítulo 5 e o capítulo 6, eles vão ter como objetivo finalizar a argumentação de Paulo, essa argumentação que ele vem fazendo desde o capítulo 1, e mostrar as implicações práticas da justificação dos crentes, que, como eu falei, é dada por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E uma dessas implicações é a verdadeira liberdade. Apenas para esclarecimento, a justificação, que nós vamos talvez falar um pouquinho, de maneira simples e resumida, é o ato de Deus, como um juiz, tornar um pecador que crê verdadeiramente em Jesus, justo diante de si mesmo, por meio dos méritos e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, aquele que crê em Jesus com todo o seu coração, aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, diante de Deus, é considerado justo e por isso é salvo da condenação eterna. Nessa noite, nós vamos tratar um pouquinho sobre a verdadeira liberdade que o crente possui. A liberdade do poder ou da escravidão do pecado.
E veremos algumas implicações práticas disso para nossas vidas. Então, já indo para o primeiro ponto, eu chamei de o real sentido da liberdade. Está lá no versículo 13. Leia comigo novamente o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo uns dos outros pelo amor. Então, nesse versículo, Paulo, indo direto ao ponto, afirma que aqueles crentes, aqueles que foram chamados para a liberdade por Jesus Cristo, a partir do momento que tiveram fé nele, eles são chamados a viverem verdadeiramente em liberdade. A gente pode perceber que a estrutura do versículo 13 é muito semelhante à estrutura do versículo 1 aqui do capítulo 5. Leia comigo Gálatas 5:1. Diz o seguinte, apenas a parte A: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nesse sentido, esses versículos possuem dois objetivos principais. Primeiro, lembrar aqueles irmãos do novo estado em que eles se encontravam após terem sido salvos por Cristo. E segundo, incentivar a permanência deles nesse novo estado de liberdade. A nova versão transformadora, a NVT, ela deixa bem clara essa ideia quando traduz o versículo 1 do capítulo 5 da seguinte forma: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Entretanto, ao mesmo tempo que aqueles irmãos estavam sendo lembrados do seu novo estado de vida, Paulo traz, com essa afirmação, com esse lembrete, uma advertência contra o mau uso dessa liberdade. E posteriormente ele vai mostrar também um direcionamento acerca do correto sentido de ser, como acabamos de ler, verdadeiramente livres. A parte B do versículo 13, ela mostra um contraste entre o que não se deve fazer com a liberdade e o que se deve fazer com a liberdade. Entre o que condiz com um crente e o que não condiz com um crente. É-nos dito: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A palavra grega, traduzida aqui como dar ocasião, ela era usada no contexto militar, em referência a um lugar do qual se partia um ataque ou se lançava uma ofensiva. Portanto, significava um ponto vantajoso, um local vantajoso, estratégico. Pode ser traduzida também como oportunidade ou pretexto para algo. Enquanto isso, a palavra carne, aqui no nosso texto, faz alusão às vontades pecaminosas ou à inclinação para o pecado que o homem natural possui. Todo homem possui essa inclinação. Então, quando o apóstolo utiliza essa expressão, dar ocasião à carne, ele está querendo ensinar que a liberdade em Cristo, a liberdade que uma pessoa tem ao ser salva por Cristo, não pode ser tomada ou entendida como uma base, um ponto de partida, uma oportunidade ou pretexto, a partir da qual essa pessoa pode pecar livremente ou sem consequências. Ou seja, a liberdade não é uma justificativa ou permissão para que o crente peque. A nova tradução da linguagem de hoje traduz muito bem essa ideia, deixa muito claro essa advertência de Paulo, quando ela diz o seguinte: mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana de vocês os domine. Podemos aprender então que a liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas, como veremos a seguir, é o poder, o privilégio
para vivermos uma vida santa. A liberdade cristã não é licenciosidade, mas é um deleite, é uma oportunidade, um privilégio que nós temos de nos deleitarmos na santidade do Senhor. Nesse sentido, Paulo também mostra, ainda nesse versículo 14, qual deve ser o uso correto da liberdade cristã. Dizendo na continuação do versículo: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Não usem a sua liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quando ele usa esse termo aqui, servos, para caracterizar o uso correto da liberdade, ele usa a palavra grega, uma palavra grega na verdade, que vem de doulos, ou escravo. Basicamente o que Paulo quer ensinar aqui é que os irmãos devem usar essa liberdade que eles receberam de Jesus para agir como escravos uns dos outros, por meio do amor. Lembrando que o amor bíblico, o amor que nós iremos falar ao longo desse sermão e que você vê na Bíblia, não é simplesmente um sentimento, mas é uma ação ou uma atitude para com outra pessoa. Paulo demonstra nesse pequeno trecho que o bom uso da liberdade cristã, ele está em consonância com o amor fraternal gerado pelo Espírito Santo, no coração daqueles que verdadeiramente já foram transformados, já foram regenerados. A verdade é que só conseguiremos servir uns aos outros com esse sentimento de escravo, se amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E esse amor, amar o próximo como eu me amo, só é possível por meio da obra miraculosa do Espírito Santo no coração do homem. Usar a liberdade no seu sentido correto é uma evidência de um coração que foi regenerado, de uma pessoa que nasceu de novo. Por isso podemos tomar como lição deste versículo que a liberdade do cristão não deve ser utilizada para satisfação pessoal, mas sim para servir os outros. Em outras palavras, a liberdade cristã é amor e serviço, e não egoísmo. Somos livres para amar e servir, não para satisfazer a nossa natureza pecaminosa. Interessante é que anos depois da escrita dessa carta aos Gálatas, Paulo demonstra essa mesma ideia de uma maneira mais prática, quando está escrevendo ali a igreja de Corinto. Quando ele escreve a essa igreja, ele diz o seguinte: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer que meu irmão tropece. 1 Coríntios 8:13. Diante dos embates sobre ser certo ou errado comer alimento sacrificado a ídolos, ou proveniente de rituais pagãos, Paulo tinha certeza de que a atitude de comer em si, comer aquelas coisas, não era errada em si mesma. Porém, entendendo a diferença de maturidade entre os irmãos ali da igreja de Corinto, Paulo se mostra decidido. Se for necessário, ele diz que deixará de comer tais coisas para não ferir o próximo e manter o amor fraternal e a unidade no corpo de Cristo. Paulo mostra que o limite de sua liberdade é o amor ao próximo. Trazendo essas verdades para os nossos dias, nós podemos perceber que nessa era da pós-modernidade que temos vivido, infelizmente, tem se tornado mais comum vermos igrejas, entre aspas, indivíduos, defendendo práticas nocivas como frequentar lugares de diversão mundana, fumar, beber em excesso, ler livros ou assistir séries e filmes com conteúdo impróprio. Tudo sobre o apelo da liberdade cristã. Muitas dessas pessoas ainda dizem: não, o importante
é que eu tenho um relacionamento com Deus. O importante é que eu vou à igreja aos domingos. Eu sou livre, a graça me alcançou. Por isso eu posso fazer isso aqui sim, não tem problema não. Porém, nós acabamos de ver aqui qual é o verdadeiro sentido da liberdade cristã. Esse sentido é amar e servir a Deus e ao próximo. Fora disso, muito provavelmente, a pessoa estará buscando apenas satisfazer seus desejos egoístas, amar e servir a si própria. Você, crente que me ouve, avalie sua vida e veja como a liberdade que lhe foi dada tem sido utilizada. Será que essa liberdade tem sido usada para você ter comunhão com Deus? Por meio da leitura da palavra, das orações? Ou ela tem sido usada como um pretexto para você pecar, entre muitas aspas, tranquilamente? Será que você tem usado a sua liberdade para contemplar a santidade do Senhor? Ou ela tem sido a pedra de tropeço na sua vida? Que possamos lembrar que essa graça que nos alcançou, essa graça que você recebeu, se você realmente recebeu, tem o objetivo máximo de glorificar a Deus e fazer o nome dele conhecido. O segundo ponto, eu chamei de a lei e a liberdade. Está lá no versículo 14, leia comigo novamente. Versículo 14 diz o seguinte: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ampliando a verdade do amor fraternal, que Paulo está trabalhando aqui a partir do versículo 13, o apóstolo completa a ideia do bom uso da liberdade cristã, citando Levítico 19, 18, quando ele diz: toda a lei se resume num só mandamento. E aí ele cita Levítico: ame o seu próximo como a si mesmo. Sabemos pelas palavras de Jesus que toda a lei pode ser resumida em 2 grandes mandamentos. O primeiro e maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 34 a 40. Porém, note que Paulo diz que toda a lei de Deus se cumpre em um só preceito: amar ao próximo como a si mesmo. Aqui Paulo não está contradizendo as palavras de Jesus, mas ele está usando uma figura de linguagem chamada de metonímia, na qual ele toma uma parte para representar o todo. Podemos ver a face de Deus no nosso próximo. Por isso, quando amamos o próximo, estamos amando a Deus, quem o criou. João Calvino diz que Deus resolve provar o nosso amor para com Ele por meio do nosso amor para com o nosso irmão. E é por isso que o amor é chamado de o cumprimento da lei. Não porque o amor ao próximo seja superior à adoração a Deus, mas porque é a prova dessa adoração. Além disso, um erro que também tem se espalhado pelas igrejas hoje em dia é a falsa ideia que a graça exclui a lei. Ou seja, de que com a vinda de Cristo à terra e o estabelecimento da nova aliança por meio da sua morte e ressurreição, toda a lei de Deus é abolida, toda a lei de Deus é descontinuada. Isso é um erro, porque o próprio Jesus diz algo contrário, quando ele afirma que ele veio à terra não para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. As leis civis e cerimoniais, elas foram dadas exclusivamente a Israel como nação, ali no Antigo Testamento, e tinham como objetivo apontar para a obra redentora de Jesus Cristo. Assim, com a morte e ressurreição de Jesus, essas leis cerimoniais e civis não são mais vigentes, porque já foram cumpridas por Ele.
e não são também para os crentes da nova aliança. Porém, a lei moral de Deus, como resumida ali nos 10 mandamentos, permanece até hoje. Ela permanece porque está baseada no próprio caráter imutável de Deus. Deus é quem é no passado, Deus é quem é hoje, e Deus é quem é e sempre será eternamente. Podemos ver aqui então Paulo mostrando que a liberdade cristã e a lei, aqui sendo a lei moral de Deus, estão intimamente relacionadas, intimamente ligadas. À luz da palavra, nós entendemos que o crente, ele cumpre a lei não para ser salvo. O crente cumpre a lei porque já foi salvo e agora ele quer ser santo. O propósito da lei na vida do crente não é nos salvar, porque a lei não tem esse poder. O propósito da lei é fazer com que pareçamos mais com Jesus Cristo. Por isso podemos entender que servir aos nossos irmãos em amor não é apenas bom porque usa corretamente nossa liberdade cristã, mas porque ao fazermos isso, estamos cumprindo a lei moral que o próprio Deus instituiu. E ao cumprirmos essa lei, por meio, obviamente e unicamente da capacitação do Espírito Santo, nós somos santificados. Ou seja, quanto mais cumprimos a lei de Deus, a lei moral de Deus, mais somos feitos parecidos com Jesus Cristo. Mais somos santificados. No livro Princípios de Conduta, John Murray demonstra que desde o início da criação, com Adão e Eva, Deus requer e institui um padrão de conduta para os seus filhos. Padrão esse que é condizente com o seu próprio caráter, onde com o passar do tempo, esse padrão vem sendo deixado mais claro a nós, até tomar sua plenitude com a vinda de Jesus à terra e a posterior escrita do Novo Testamento. Assim, o padrão de como devemos ser e agir pode ser visto na vida e no caráter de Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Logo, Jesus é o alvo da vida do crente. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. E as atitudes que a Bíblia comanda o crente a terem, têm o objetivo de nos fazer mais parecidos com Ele. Quanto mais cumprimos a lei moral de Deus, repito, mais parecidos ficamos com Jesus. Porque o Espírito Santo nos leva a cumprir a lei para imprimir o caráter de Deus em nós. Esse é o papel. Resumindo, usar a nossa liberdade para servir o próximo em amor é algo que fazemos, capacitados pelo Espírito Santo, que demonstra se estamos ou não amando ao próprio Deus. Como também agir assim nos faz ser mais santos. Uma lição que podemos aprender com esse versículo é que buscar a liberdade para cumprir o seu real objetivo é um ótimo indicativo se já fomos ou ainda não fomos salvos. Primeiramente porque, como vimos há pouco, servir ao próximo, que é uma expressão do amor bíblico, demonstra que eu amo a Deus e ao próximo também. Por outro lado, não ter o desejo de servir ao meu próximo, mas apenas querer agradar a mim mesmo, a servir a mim mesmo, demonstra que eu não amo a Deus e muito menos o meu próximo. Dessa forma, a palavra do apóstolo João deve nos servir de alerta, quando ele diz lá em 1 João 3,14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olhando para a sua vida, para as suas atitudes,
você fazendo uma autorreflexão, eu deixo a pergunta: você poderia afirmar com confiança que você já foi salvo? Ou será que você ainda tem permanecido na morte? Se você morresse hoje, você tem convicção de que iria para a vida eterna, ao lado do Senhor? Ou você percebe que o que tem lhe aguardado é a morte eterna? Caso você se encontre nessa última opção, a boa notícia que eu tenho para você nessa noite é que Jesus Cristo vive e é totalmente capaz de mudar o seu caminho e lhe dar a vida eterna, lhe dar a vida verdadeira. Basta você se arrepender dos seus pecados e crer totalmente nele. O terceiro ponto eu chamei de o resultado da libertinagem. Lá no versículo 15, acompanhe comigo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Para finalizar o seu argumento, Paulo, no versículo 15, ele usa um método de contraste para mostrar as consequências do abuso da liberdade dentro de uma igreja. Quando utilizamos corretamente a nossa liberdade cristã, servindo uns aos outros mediante o amor, estamos cumprindo as exigências morais da lei de Deus, ou seja, vivendo de acordo com o padrão que Ele quer para nós. E como resultado disso, podemos viver o que descreve o salmista, lá no Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmo 133, do 1 ao 3. Quando cumprimos o correto papel da liberdade, nos encaixamos nessa situação aqui. Entretanto, quando os cristãos que compõem uma igreja usam de sua liberdade para satisfazer os seus próprios interesses, desejos ou inclinações pecaminosas, eles acabam por se enquadrar nessa situação que o versículo 15 descreve. A imagem que Paulo demonstra é literalmente de animais selvagens, brigando ali com brutalidade, a ponto de matarem uns aos outros, como lobos ferozes que se mordem ali durante uma luta, e ao final, ambos os lobos morrem devido aos ferimentos. Qualquer pessoa poderia esperar semelhantes atos de terror e violência entre os ímpios. Porém, como é possível que esse tipo de conduta estivesse acontecendo com os que se dizem crentes em nosso Senhor Jesus Cristo? Como é possível que esse tipo de conduta estivesse acontecendo com aqueles que se dizem membros da única, universal e santa Igreja do Senhor? De certa forma, é isso que acontece quando as pessoas só se preocupam em satisfazer a si mesmas. Diante da busca por autossatisfação, a máxima é: os fins justificam os meios. O que importa é que eu consigo o que eu quero, não importa por quem eu tenho que passar por cima, ou não importam as consequências, apenas a minha satisfação ou alegria. Quando os membros de uma igreja não usam a sua liberdade para servir a Deus e aos seus irmãos, por motivos fúteis ou focados no seu egocentrismo, arma-se o palco para que esse tipo de atitude aqui descrita no versículo 15 aconteça. Por outro lado, quando olhamos para a Bíblia, nós somos exortados a viver uma vida de apoio e perdão mútuo. Olha o que diz Colossenses 3,13. Acompanha comigo Colossenses 3,13. Diz o seguinte, um contraste marcante com o que estava acontecendo na igreja da Galácia.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Voltando para Gálatas, o versículo 15 deve ficar como um alerta para cada um de nós. O único resultado para um grupo de pessoas que unicamente busca satisfação pessoal é a destruição daquele grupo. O único resultado para um grupo de pessoas que busca apenas satisfação pessoal é a destruição daquele grupo. Temos que ter muito mais cuidado e zelo quando trazemos isso para a igreja do Senhor. Igreja essa que não foi feita por vontade humana, mas foi fundada pagando um alto preço, o sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo. O mesmo apóstolo Paulo afirma: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:20. Paulo demonstra pelo resultado quanto são destrutivas as disputas internas dentro de uma igreja. Deveríamos sempre nos lembrar, especialmente quando o diabo nos tenta a nos envolvermos em disputas, de que o desacordo entre membros da igreja não leva a nada, a não ser ruína e destruição do corpo todo. Que possamos refletir então como estão as nossas atitudes dentro da nossa igreja local. Como estamos agindo como membros de uma igreja? Será que temos buscado nos submeter aos nossos irmãos, aos nossos líderes, de maneira sincera, de maneira amorosa, como escravos, como foi aqui dito? Ou temos feito de tudo para que a nossa vontade pessoal seja alcançada, para que tudo seja feito de acordo com o que eu acho certo, com o que eu vejo que é bom? Temos tido zelo e cuidado com a igreja que não é nossa, mas é do próprio Deus? Ou temos sido desleixados em buscar fazer apenas a nossa vontade? Já nos encaminhando para a conclusão, podemos resumir tudo o que foi dito aqui afirmando o seguinte: o correto uso da liberdade pode trazer vida, crescimento, santificação e paz dentro da igreja. Já o uso incorreto ou a ausência da verdadeira liberdade traz apenas contenda, brigas internas, destruição e morte espiritual para os envolvidos. Cristo chamou os crentes para a verdadeira liberdade, para que juntos, como um só corpo, possamos servir uns aos outros, viver de acordo com o seu padrão e sermos edificados até chegarmos à estatura perfeita do próprio Cristo. E para que um dia também, todos nós, juntos, possamos nos encontrar com o Pai eterno no céu. Você que me ouve hoje e ainda não tomou uma decisão por Cristo, eu deixo aqui o alerta: a verdadeira liberdade só é dada por Jesus. Se você está longe dele, saiba que você está escravizado pelos seus pecados e está caminhando para o inferno. Ainda que você afirme, ainda que você sinta, entre aspas, ou queira provar que é livre, a palavra de Deus é muito clara ao mostrar que todo homem fora de Cristo está morto e escravizado pelos seus pecados. Mas, de novo, a boa notícia que eu quero te dar hoje é: Jesus Cristo pode te libertar verdadeiramente. Ele pode te dar vida espiritual e te capacitar a viver uma vida que agrade a Deus. Basta você se arrepender dos seus pecados e confiar que Ele pode te salvar. Não perca tempo. Arrependa-se dos seus pecados.
arrependa-se dos seus maus caminhos e se lance na graça maravilhosa de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi aqui exposta, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz, Senhor, para vermos as nossas debilidades, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque muito mais do que apontar a nossa falta, as nossas falhas, a nossa necessidade por um Salvador, Tu mesmo provê o meio para alcançarmos a vida eterna, Senhor. Muito obrigado porque Tu viestes à terra, Tu morreu, ressuscitou e agora salva todo aquele que confia em Ti, Senhor. Aplica essa palavra no coração daqueles que me ouviram, Senhor. Que possamos sair daqui refletindo sobre os nossos atos e que possamos viver verdadeiramente para a glória do Teu nome, ó Pai. Nos abençoa, nos guarda e nos guia. Em nome de Jesus, amém.